Bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. E espero do fundo do meu coração que possa de alguma forma contribuir com você para que você possa conhecer um pouco mais o seu Deus. Deus o abençoe. Irmãos, se nós não obedecermos uma direção, não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos aqui para aprender, mas nós temos uma direção, né? Então, todo domingo nós vamos decorar um texto bíblico, um versículo bíblico. E isso é importante para a sua formação, porque na hora em que você estiver orando ou conversando com alguém, o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que você conseguiu aprender, que você guardou, que você, né, colocou, expôs um tempo para conhecer. Irmãos, o Espírito Santo não vai trazer à memória aquilo que não caiu. Então eu queria muito pedir para você que aceitou o chamado, né, para a escola dominical, para a escola bíblica dominical, e que tem feito um esforço para vir aqui, faça um pouquinho mais de esforço para obedecer toda a direção que é dada aqui. Todo mundo compreendeu? Significa dizer que cada texto bíblico que for colocado aqui para você lembrar durante a semana, memorizar durante a semana, esforce para isso. Memoriza, está tomando banho, qual é mesmo o texto que nós vimos na escola dominical? Tá. Vai memorizando. Alguém lembra do texto do primeiro domingo? O texto do primeiro domingo, para mim, é a base para a escola dominical, né? Para esse tempo. Daqui para frente, ele vai estar guardado no seu coração, porque você vai decorar ele. Na sua mente, melhor dizendo, né? No coração é outra história. Mas ele vai estar guardado na sua mente, você vai decorar, e ele vai cair da mente para o coração e vai passar a ser vida. Todas as vezes que você deparar com um desses pontos, aí você diz, não, mas a Escritura existe para isso mesmo. Quando você for repreendido dentro do contexto, do contexto bíblico, aí você não vai poder se levantar. Você, não, mas a Bíblia diz que a Escritura foi inspirada e ela é apta para me repreender. Sabe o que a Bíblia diz dentre os seus textos? Tem um texto que eu acho assim um negócio, não que os outros não sejam, mas esse texto, quando eu penso nele, a Bíblia diz assim: ninguém pense de si mesmo nem aquém nem além. O que significa isso? Ninguém faça uma autoavaliação acima do que você é, mas também nem abaixo do que você seja. Às vezes a gente quer passar, né, às vezes a circunstância, aí eu passo aquela ideia de que eu sou aquela pessoa espiritual e tudo, mas a palavra não está lá. Eu preciso aprender a palavra, irmãos. O foco nosso é conhecimento bíblico. Conhecimento, faz assim comigo, conhecimento. Aí faz assim agora, vai trazendo assim, até teu coração. Fala assim, vida. Fala, primeiro conhecimento. Agora vai trazendo na direção do seu coração e diz, depois ele transforma em vida. Mas primeiro precisa cair aqui, irmãos. Depois ela vai cair aqui. Conhecimento, aqui eu começo, né, exercitar o meu entendimento, eu faço perguntas, eu questiono algumas coisas, conversando com Deus, com o Espírito, e Deus vai tratando comigo. Conhecimento depois. Alguém pode estar achando estranho eu dizer isso. Mas sabe um dos textos bíblicos? Louvarei ao Senhor com meu espírito, mas também louvarei com a minha mente. Entendeu como é que é? Às vezes é só espírito, né? Porque aí espiritualiza, mas a consciência fica do lado de fora. Não, irmãos, é consciente. A sua fé precisa ser uma fé consciente. Entendeu? Ela precisa ter base na sua consciência. Não, eu estou consciente de que eu estava perdido e eu fui achado. Eu tenho consciência de que o meu pecado me separa de Deus. Eu tenho consciência de que se eu confessar o meu pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar esse pecado e me purificar de toda injustiça. Eu tenho consciência. Amém? E o texto desse domingo passado, qual é mesmo?
Porque vos digo que nenhum daqueles que foram convidados, né? O que é que não vai acontecer com eles? Participarão de quê? Da minha ceia. Não é uma ceia qualquer, é a minha ceia. Nenhum deles que foram convidados e não obedeceram. Quem foram esses que foram convidados e não participarão? Jesus está dizendo, você não vai participar. Quem são esses? Hein? Estavam ocupados. Você lembra de uma outra situação que te remete a isso? Porque você vai pensando nos textos bíblicos, ele vai te levando a outros. Já ouviu falar em concordância bíblica? Já? Na sua Bíblia deve ter textos de rodapé. O que são esses textos de rodapé? Quando você está lendo sobre um determinado assunto, os textos te remetem ao mesmo assunto em lugares diferentes. São textos que corroboram com o contexto. Ele te leva a outros textos dentro da Bíblia que corroboram com aquele contexto onde você está. Então, o que é que te lembra isso aí? Que eu falei agora há pouco. Marta. Maria foi lá, se jogou aos pés de Jesus, quando Jesus foi visitar a família. E aí, o que foi que Marta fez? O que é que você acha que passou? Pessoal, tem muita gente em casa, o pessoal está vindo, eu acho que é melhor eu mostrar para que não saia com uma má impressão de casa. Então eu vou ajeitar as coisas, eu vou servir, eu vou preparar, vou limpar, eu vou fazer, para que não fique uma má impressão. Jesus teve uma má impressão dela. Apesar de ela estar muito preocupada em deixar as coisas, cada coisa no seu devido lugar, Jesus teve uma má impressão dela. Isso tem que falar conosco. Qual é a impressão que Jesus tem de nós? É uma boa impressão? É uma má impressão? Qual tem sido a nossa escolha? Porque o que foi que Jesus falou para ela? Marta, Marta. Ela veio lá com Jesus, irmãos. E ela disse para Jesus, Jesus, não te importa que eu esteja trabalhando sozinho enquanto minha irmã está aqui? Em outras palavras, né? Eu gosto sempre de colocar assim, eu gosto de falar o que eu... Não te importa que a minha irmã esteja aí envolvida, né, esteja aí aos teus pés, sentada, sem fazer nada, enquanto eu estou aqui trabalhando? O que é que Jesus falou para ela? Por que você está preocupada com tanta coisa? Aí o que é que ele diz? Pois eu vou te falar uma coisa. Maria escolheu a boa parte. Aí Jesus, irmãos, dá aquela fechada no que ele queria dizer. Jesus disse para ela, olha, isso não será tirado dela. Eu preciso fazer, não um conserto, mas dar uma explicação rápida acerca de uma colocação que eu fiz no outro vídeo. No outro vídeo está essa colocação, né? Um comentário que eu fiz sobre esse tempo, a era dos juízes, é de que se tem inclusive como peculiaridade, né? Eu falei que Débora, né, nós conversamos sobre isso, Débora foi a única mulher dentro desse quadro de juízes, mas eu falei também que o tempo dos juízes foi um tempo em que quando Deus levantava um juiz, o povo obedecia, o povo andava, recebia uma palavra e tudo, né? E de repente você pode considerar que eu tenha dito que quando os juízes se levantaram, o povo era obediente. Não é essa palavra que eu queria colocar, né? Porque a maior característica do livro de Juízes, é a desobediência do povo. É um período de total desobediência. O período dos juízes é um período de total desobediência. E eles vêm de um tempo onde havia muita obediência, porque eles vêm exatamente do período em que eles foram liderados por Josué. E no período em que eles foram liderados por Josué, foi um período em que a nação se colocou, ou pelo menos, não a totalidade dela, porque houveram vários eventos assim que demonstraram
um posicionamento de confronto, de levante, de desrespeito, de insubmissão à liderança. Mas, no contexto geral, a nação ela foi obediente. Ela obedeceu uma direção de Deus para entrar na terra, para fazer as coisas que elas deveriam fazer, para conquistar aquilo que Deus havia determinado que era direito deles por promessa. No caso dos juízes, não. Quando eles vêm para esse tempo, eu vou explicar aqui por quê. Porque toda geração se acaba. Quando os espias foram enviados para vir à terra, vocês lembram da história, né? Foram enviados quantos espias mesmo? Tá. O que acontece com eles no lugar que eles foram espiar? Eles passaram quanto tempo espiando a terra? Vocês lembram? 40 dias. Andando pela terra. Durante esse tempo que eles estão andando pela terra, eles veem coisas que eles nunca tinham visto. Eles veem, por exemplo, a questão de que a terra de fato era uma terra boa, a terra que emana leite e mel, uma terra frutífera. Eles trazem uma amostra do fruto para mostrar, para apresentar ao povo, e dizer, olha, de fato a terra ela é boa, é a terra que emana leite e mel. Mas eles também trazem para o povo a notícia de que a terra tinha cidades fortificadas, de que tinha gigantes e tudo mais. Então eles passam esse tempo lá. E eles voltam. Quando eles voltam e eles contam essa notícia, o que acontece? O povo fica desmotivado, toda a nação fica desmotivada. E a nação cai em prantos, fica arrasada, fica acabada. E por conta destas notícias, a nação fica com medo de entrar na terra que Deus havia prometido. Irmãos, eles estavam às portas da promessa. E por conta daquilo, eles não entram. E Deus dá uma palavra para eles. Deus diz, olha, toda essa geração que saiu do Egito e que tem me tentado tantas vezes, que tem me desobedecido, Deus vai chamar essa geração de uma geração que tem dura cerviz, tem dificuldade de servir. Uma geração que tem dificuldade de obedecer uma palavra. E Deus vai dizer, por conta disto, ninguém desta geração vai entrar na terra. Então todo mundo morre. Chega o tempo em que Josué e Caleb vão morrer também. Então agora surge uma outra geração. E o que a Bíblia diz é que essa geração, ela vai se distanciar totalmente de Deus. É essa geração que vai ser governada pelos juízes. Entendeu? Então, uma geração que não foi ensinada. E por que ela não foi ensinada? Porque os próprios pais fracassaram, falharam. E os pais, então, não levam os seus filhos a conhecerem a Deus. E porque eles não fazem isso, essa geração cresce com uma geração que abandona Deus. O texto, a gente vai ver nos textos bíblicos de Juízes, bem no comecinho, no primeiro capítulo, nos primeiros textos, de que essa geração, o termo usado lá é até assim, se prostituiu com outros deuses. Se envolveram com os deuses da terra, das nações que estavam lá já. E passaram a servir esses deuses e abandonaram o Deus verdadeiro. Por conta disso, Deus começa a levantar homens, algumas pessoas, vai levantar Débora também, para governar. E o que eu disse da última vez, quando eu falei, quando Deus levantava os juízes, era um tempo em que a nação se punha em ordem e obedecia. É porque o texto, irmãos, o contexto diz que Deus os livrava dos inimigos em volta. E Deus fez isso, obviamente, os usando também. Posicionamento, postura e tudo mais. Então, de certa forma, eles obedeciam, ainda que minimamente eles obedeciam uma direção. Mas os seus corações estavam totalmente longe de Deus.
Então, depois da era dos juízes, que vem o tempo do reino unido. O tempo em que Israel permaneceu como um reino unido durou cerca de 110 anos. E os reis que estão dentro desse contexto de unidade é Saul, que foi o primeiro rei, depois vem Davi e depois vem Salomão. Esse foi o tempo em que durou o reino unido. Depois desse tempo, Israel então vai experimentar um reino dividido. Nós não colocamos aí um período de tempo que isso levou, mas esse período de tempo ele permanece, ele veio, né? Passou pelos séculos. E como é que isso acontece? Deixa eu explicar rapidamente para você. O reino vinha subsistindo como uma única nação. Davi, Saul, primeiro rei, que foi estabelecido, né? Todo mundo conhece a história, irmãos? O povo já não quer mais ter juiz sobre eles. Agora o povo quer um rei. O povo olha para as nações que estão em volta e diz: por que todas as nações têm um rei e só nós não temos um rei? Com quem que eles vão? Quem era que julgava o povo nessa época? Samuel, né? Era o profeta Samuel. Eles vão até Samuel e Samuel vai levar essa demanda diante de Deus. Ó, Deus, o povo quer um rei. E tem coisas muito interessantes que acontecem aí, muito marcantes, que acontecem nesse contexto. É que Samuel vai ficar triste. E Deus vai conversar com Samuel e dizer: Samuel, por que você está triste assim? Em outras palavras, né, irmãos? Digo sempre isso, para você: olha, o pastor falou um negócio que não estava escrito. Não. O contexto é mais ou menos assim. Deus vai falar com Samuel e diz: Samuel, por que você está assim? E Deus diz: não é a você que eles estão rejeitando. E Deus diz: é a mim. Jesus é o maior exemplo de obediência. O que é que o texto diz para corroborar com isso? Ele foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Então, o maior exemplo de obediência nas Escrituras é o próprio Jesus. Mas qual é o maior exemplo de rebeldia na Bíblia? Satanás, Lúcifer. O que é que o texto fala sobre ele? Subirei aos mais altos céus, serei semelhante ao Altíssimo. Eu não quero estar abaixo do Altíssimo, porque o Altíssimo passa a ser autoridade sobre mim. Eu preciso estar no nível do Altíssimo, né? Aí ele não é autoridade sobre mim, estamos no mesmo nível. Foi isso que Satanás pensou. Uma vez Moisés repreendeu um grupo de levitas. Levitas, vocês precisam saber disso. Moisés teve que repreender um grupo de levitas. E o que é que ele disse para eles? Ele disse: não vos basta que Deus vos tenha dado o ministrar no seu altar? Quereis vós também o sacerdócio? Porque os levitas, alguns, né, um grupo, e esse grupo foi exterminado, foi tirado do meio de Israel. A terra abriu e engoliu ele com família, com tudo que ele tinha, com tudo que ele possuía, por causa desse comportamento dele. Então, irmãos, a autoridade, ela é um princípio. O contexto em que o reino se dividiu. Porque depois de Salomão, o reino se dividiu. Isso foi uma desgraça para a nação. Uma desgraça, Paulo, uma desgraça. E é muito importante a gente pensar em algo aqui, irmãos. O que é que a Bíblia fala sobre unidade? É no meio da unidade que Deus faz o quê? Ordena a bênção. Então, você quer perder a bênção? Busca viver fora da unidade. Você quer ser uma igreja que não tem bênção sobre você? Seja uma igreja desunida. Deus abomina, irmãos, o litígio.
A Bíblia diz isso. Deus abomina o litígio, o divórcio. O que é o divórcio, o litígio? É separação. É o afastamento. E como é que a gente se afasta, que a gente se separa? Por incompatibilidades, não é assim? O corpo de Cristo não comporta incompatibilidade. Porque a Bíblia diz que um só é o Espírito, que opera tudo em todos. É um Espírito, Rosa, não tem como. Só poderia haver incompatibilidade no meio do corpo, irmãos, se houvesse influência de vários espíritos. Lá no meio de Israel, quando os espias voltaram, quem entrou na terra dos 12? Só Caleb e Josué. Josué porque assumiu o comando da nação no lugar de Moisés. Foi preparado para isso. Deus o separou, Deus o escolheu. Mas e Caleb? Por que Caleb entrou? O texto bíblico diz, porque nele atuou um outro Espírito. O Espírito Santo atuou sobre ele. E você que crê nas Escrituras e que está nos acompanhando pelo vídeo, você também vai poder compreender. É impossível viver uma vida aqui na terra se não for debaixo de uma influência espiritual. Agora, nós temos a decisão. Ou nos deixamos ser influenciados, como os 10 espias que voltaram e que fizeram com que o coração do povo esmorecesse, ou nós nos colocamos debaixo da influência espiritual de Deus, que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das intempéries dessa vida, vai sempre nos dizer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Salomão teve um filho, logo depois. Um filho que assumiu, logo depois não. Ele teve um filho que assumiu o trono, e esse filho chama-se Roboão. Roboão. É o filho de Salomão, que assumiu o reino. Aí o que é que vai acontecer aqui? Havia de certa forma, um jugo que o povo considerava de tributos que eram muito elevados. E aí, quando Salomão morre, a nação toda se une e vai conversar com Roboão. Manda uma mensagem para Roboão para dizer, olha, nós gostaríamos que você revisse essa questão dos impostos, daquilo que a gente está ficando muito pesado. E aí Roboão, como rei, ele faz o que ele deveria fazer. E o que era que ele deveria fazer? Ele vai buscar conselho, ele está assumindo o trono agora. Ele não sabe tudo. Ele é jovem. Então ele vai buscar conselho. E o texto bíblico diz que ele foi buscar conselho no lugar certo. Onde que ele foi buscar conselho? Com os anciãos. Ele vai lá buscar conselho com os anciãos. E os anciãos dão um bom conselho para ele. Os anciãos dizem assim para ele, se você tratar bem esse povo, se você ouvir as demandas deles, e você der para eles uma palavra que lhes seja agradável, que seja boa, que eles possam absorver. Mais ou menos isso, está escrito lá. Que eles possam absorver, que eles possam conviver. Esse povo vai te seguir, vai te obedecer. Ele sai de lá, e para onde ele vai? Obedecer a palavra dos anciãos? Não. Não. Ele sai de lá e ele procura os amigos jovens. E quando ele reúne os amigos jovens para se aconselhar, os amigos jovens dizem, não, sabe o que você tem que fazer? Agora você é rei, cara. Quem manda é você. Quem manda é você. Agora o que você disser, a tua palavra é uma ordem, todo mundo tem que obedecer. Sabe o que você faz? Você junta esse povo e diz para eles, olha, se o meu pai já colocou sobre vocês um peso, o peso que o meu pai colocou sobre vocês é como um dedinho diante daquilo que a minha mão vai pesar sobre vocês. Se o meu pai deu algo pesado para vocês, eu vou dobrar muitas vezes mais o peso sobre vocês. Isso foi o conselho dos jovens. E ele despreza o conselho dos mais velhos e obedece o conselho dos jovens. Meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai dizia um negócio para mim. Quando um velho falar, o mínimo que você tem que fazer é ouvir.
Considera o que esse velho está falando. E por que meu pai dizia isso? Porque o velho tem vivência. Você que é jovem hoje, quando você for mais velho, você tiver um filho, sabe qual vai ser a tua maior luta? Vocês jovens que estão aqui, é não deixar que teu filho passe pelo que você passou. Não é não? Todos nós que temos filhos, essa é a nossa luta. Eu não queria que meu filho passasse pelo que eu passei. Ele não precisa, hoje estou falando para os jovens, não precisa o seu filho lá na frente passar pelo que você passou, porque você não precisa passar por alguma coisa que porventura você ainda vai passar. Basta que você ouça os mais velhos. Aqueles que já viveram experiências que trouxeram consequências terríveis. Ouça eles. Dê ouvidos.